A cidade de Fron está mudando e com ela muitas de suas entidades. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar dos encontros entre os personagens e entidades da cidade de Fron e também um pouco do trailer do próximo episódio. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva no canal e ative o sino para a notificação de um novo vídeo. Começando pelo encontro de Boyd com a enfermeira, ele conta ali na delegacia para ele sobre o que aconteceu no celeiro, que os monstros queriam quebrá-lo e assim o fizeram assistir à morte da senhora Leo. E ele acha que o que está acontecendo com Fátima é uma continuação disso. Mas Ellis não concorda, ele se irrita porque se sente um inútil naquela situação, por não poder fazer nada. É quando a enfermeira bate no vidro, lá da delegacia, e pergunta se está tudo bem com ele. Eu estava sentindo muita falta desse tipo de interação, porque até agora, nessa temporada, o que tivemos de conversas foram só durante as emboscadas. E faltava muito isso do bater na janela e dizer: Mega, é a vovó, abre. A gente não tinha mais essa sensação de suspense. E aqui teve de volta, mas também me fez lembrar muito de Randall. Quando ali no ônibus ele falou que aquelas criaturas têm um padrão, eles seguem hábitos. E que a enfermeira, a primeira parada dela era ali. Batia no vidro, ria dele, cantava por 10 minutos e depois ia embora. O que mudou na enfermeira foi que no seu padrão não é mais o ônibus sua primeira parada, agora é a delegacia. E também foi mostrado como os monstros usam da fragilidade das pessoas para poder manipulá-las. Agora, as perguntas que ficam, que só poderão ser respondidas em uma próxima temporada, agora não tem mais tempo, quem é aquele casal de monstros que ficam na piscina e o homem que fica no balanço. Eu fiz um vídeo de análise do quarto episódio e lá coloquei minhas teorias sobre isso. Até falei que eu queria que Frank fosse o homem no balanço. E agora, falando em Randall, ele passou toda a temporada sofrendo com as visões das cigarras. Mas nesse episódio, quando ele tentou ver sua cicatriz, ele começou a escutar elas. E vimos como aquilo foi perturbador. A gente já tinha uma noção por causa de Julie. Só que com ele, dessa vez, foi muito forte. Aquele barulho intenso que teve até ele ser interrompido por Jim. E isso me fez lembrar do oitavo episódio da segunda temporada, quando após a autópsia do monstro sorriso, Marielle está desesperada porque ela escuta aquele barulho no porão. E quando Kenny e Boyd chegam e vão investigar, vêm várias cigarras saindo de dentro do corpo dele. Isso me fez pensar que se Randall está escutando as cigarras e Marielle falou que sente elas andando dentro do corpo dela, talvez seja uma forma das pessoas da cidade se transformarem em monstros, e isso está acontecendo com Marielle e Randall. E tivemos novamente algo que eu adoro, que é Sarah e as vozes. Ela, nessa temporada, voltou para sua casa e tem muitas lembranças com Nathan, principalmente aquele bonequinho que ele fez para ela e que Kenny quebrou com toda razão. E ela chega a falar para Victor que não consegue consertá-lo, mas nesse episódio ela conseguiu. E quando colocou no móvel, começou a escutar as vozes e vimos todo aquele tormento que ela passa quando isso acontece. Eu observei que Sarah tinha as vozes quando estava presa lá na igreja, mas que nessa temporada, quando ela foi para a casa dela, seu local de conforto, essas vozes pararam. O que me faz pensar que realmente a situação pode ficar ruim para Marielle. Porque se esse foi uma forma que Sarah encontrou para poder reprimir as vozes, Marielle não vai conseguir com as cigarras, porque ela finge que a situação está tudo bem. Sarah escuta pelo menos 4 tipos de entidades. A primeira foi o que aconteceu nesse episódio, que são as vozes dos monstros, que a levaram a matar e agora mandaram um recado para Boyd. Tivemos quando ela foi na árvore das garrafas e Boyd tentou mexer numa delas
e ela escutou a voz de Abby pedindo para não fazer aquilo. Tem minha preferida, que é a da bailarina na Maldição das Cigarras, quando ela encontra a caixinha de música. E também escuta Julie Randall e Marielle gritando. E claro, o menino de branco, quando salvou ela. Tudo isso acontece na mente de Sarah. É uma conexão muito forte. Eu espero que realmente a série não mate essa personagem, porque precisamos resposta quanto a isso. Vitor e o menino de branco novamente se encontraram e dessa vez ele falou e foi bem firme. Ele já tentou ajudar a cidade por meio de Christopher e não conseguiu. Então Vitor terá que aprender por ele mesmo para poder entender toda a situação. E quando Vitor pergunta por que ele não ajuda os outros, ele só diz: não derruba essa árvore, porque ela é importante. Gostei muito do recurso de roteiro usado para explicar por que o ator que faz o menino de branco cresceu e, claro, mudou na série. E que foi dizer que a cidade mudou e por isso a entidade menino de branco também mudou. Vitor diz: Você agora está diferente. Ele disse: Tudo está diferente agora, inclusive você também. Então eu fiquei me perguntando em que Vitor está diferente. Em relação a Fátima e a mulher de kimono, eu realmente só quero falar dessa entidade ao fim da temporada, porque ela tem se tornado cada vez mais complicada, apesar de eu já ter uma ideia sobre ela. Agora ela é quase um menino de branco. Aparece e desaparece quando quer. Agora ela se materializou, se assim a gente pode chamar. Tocou na boca de Fátima, empurrou na cama. Eu só lembro do menino de branco fazer isso quando empurrou Tabita do farol. Então, tenho acrescentado coisas quanto a ela e realmente só vou falar no final da temporada. Jean e Ethan tiveram novamente o encontro com a entidade que se faz passar por Thomas e, como eles já estão acostumados, nem ligaram mais. Mas essa entidade é bem maligna, aquela risadinha dela no final, quando eles vão embora, mostra o quão perversa ela é. Tabitha foi a questão da reencarnação. E eu espero que seja bem trabalhado na série para poder ter um respeito com a religião e não ter um roteiro preguiçoso. É só a gente lembrar do final de Lost e de Manifest. Eu falei que ela era a reencarnação de Miranda, por ter aquela lembrança da morte dela. Só que o Gui Sampaio falou que talvez seja de Heloise. Se lembrarmos alguns jogos eletrônicos, eles são em primeira pessoa, como se alguém de fora estivesse observando a situação. E ele achou que fosse isso, que talvez Tabitha seja a reencarnação de Heloise. Pode ser que ainda nessa temporada tenhamos a resposta se Tabitha é a reencarnação de Miranda ou de Heloise, mas eu confesso que estou bem empolgada com a história de Heloise, porque até agora ela é um mistério. Só sabemos que ela era muito boa em se esconder, gostava da casa de Sara, mas tinha medo do porão da igreja. Então, ela saiu atrás da mãe, mas até agora não sabemos mais nada dela. Só Vitor que deu por certo a morte da irmã. Quanto ao trailer do próximo episódio, as coisas já estão bem claras do que vão acontecer ali. O que eu quero me aprofundar aqui é em relação ao violino. Ele já tinha aparecido na série, mas sua maior presença foi em Cantiga, que é o quinto episódio da segunda temporada. Esse violino era de Miranda e ela tocava quando Victor ficava com medo e esse medo passava. O que me parece é que nesse próximo episódio, quando Jade o tocar, algo vai se aproximar dele e de Tabitha lá na árvore das garrafas. E deve ser uma criança Ancoê. Eu acho que vamos descobrir o que são esses números nas garrafas e também um pouco mais sobre essa árvore. No próximo vídeo eu falarei sobre os comentários que vocês deixaram, tanto no último quanto nesse. Então deixa aí sua opinião, o que você tem pensado e nos vemos no próximo vídeo.